Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar a aula 7 do curso de História Geral, Mundo Grego 3, aula 3, os períodos clássico e helenístico. Bom, a gente estudou na aula anterior o período arcaico e a gente viu a fundamentalização das cidades-estados antagônicas, digamos assim, de Atenas e Esparta. Viu que Atenas, com a reforma de Clístenes, houve o processo da democratização de Atenas, e no século V, portanto no período clássico, ela vai conseguir o seu apogeu e também o seu declínio na história. Bom, com Atenas como uma democracia e Esparta como uma oligarquia dos espartanos, essas duas cidades-estados viveram por um tempo unidas e depois acabaram lutando umas contra as outras. O período clássico, o que a gente vai estudar nessa aula hoje? Conclui-se o estudo do mundo grego, mostrando seu apogeu, mas também as rivalidades entre as cidades-estados e as consequentes guerras que levaram ao seu declínio. É de particular importância notar que no século XV foi o auge do mundo grego, mas ao lado do implementor da democracia e da riqueza, manifestaram as intenções imperialistas de Atenas e também de Esparta sobre as demais cidades-estados gregas. Atente aos seguintes temas dessa aula: guerras médicas, origem e desdobramentos, Liga de Delos e a origem do imperialismo ateniense, século de Péricles, reação das demais cidades, a Liga do Peloponeso e a guerra entre as cidades-estados, enfraquecimento grego e conquista pela Macedônia, Império de Alexandre e a cultura helenística. Então a gente vai começar com o período clássico. O período clássico é do século V ao século IV a.C. As profundas transformações geradas pelo comércio em Atenas trouxeram ao mesmo tempo a estabilidade política e social por meio pela reforma de Clístenes. E a expansão econômica está gerando uma agressiva política imperialista com o objetivo de garantir a posse dos mercados externos. Então, desenvolveu um comércio muito forte em Atenas e ela queria cada vez mais aumentar o seu espaço ou o seu mercado consumidor. Um palco fundamental para o comércio ateniense era as cidades da Ásia Menor, que serão responsáveis pela eclosão do conflito que assinala a passagem da Grécia para o período clássico. No capítulo anterior você estudou a evolução dos persas e viu que os persas iniciaram seu reino de Ciro I, uma expansão a qual atingiu seu apogeu durante o reinado de Dário I. Foi nesse período, ao estender seus domínios sobre a Ásia Menor, Dário entrou em choque com o imperialismo ateniense na região. Choque que conduziu a guerras médicas. Então, a guerra médica é ateniense contra persas. O conflito teve origem no ano de 496 a.C., quando as cidades gregas da Jônia, lideradas pela cidade de Mileto e apoiadas militarmente por Atenas, rebelaram-se contra o domínio persa. A consequência foi a destruição de Mileto em 494 a.C. e a conquista persa da Trácia e da Macedônia, e a exigência da submissão da Grécia, recusada por Atenas e Esparta. A recusa levou a uma guerra na qual as atenções persas concentraram inicialmente sobre Atenas. Atenas foi alvo do primeiro ataque persa em 490 a.C., quando os persas procuravam desembarcar na planície da Maratona, distância a cerca de 42 km da cidade grega em questão. Ainda que lutando isolados, as demais cidades gregas recusaram qualquer auxílio militar a Atenas. Os atenienses conseguiram derrotar os persas, causando-lhes perdas tão drásticas que eles foram obrigados a ceder uma trégua por 10 anos. Esse período de trégua foi decisivo para a consolidação poderio ateniense e sua liderança sobre as demais cidades gregas. O maior poderio populacional, econômico e militar de Atenas levou-se a estabelecer uma aliança, da qual era líder com as demais cidades, também ou alvos em potencial do expansionismo persa. Constitui-se um pacto entre várias cidades gregas, Esparta inclusive, para uma ação comum contra o futuro ataque persa.
Esse pacto incluiu apoio militar financeiro para a construção de uma frota capaz de enfrentar os invasores. Então, Atenas, como uma democracia, ela começou a cobrar impostos de todas as cidades e estados da Grécia para que todos se unissem para formar uma tropa cada vez mais forte para lutar contra os persas. Então, até certo ponto, Esparta pagou. Esparta e todas as cidades gregas pagaram esse tributo para Atenas fortificar o mundo grego. Sob o comando de Xerxes I, os persas fizeram a mais séria tentativa de conquistar a Grécia. Contando com o apoio de outras cidades como Cartago, que atacava os cidadãos da Magna Grécia. Um enorme exército invadiu a Grécia continental, apoiando por uma armada gigantesca para os padrões da época. No ano de 480 a.C., um exército basicamente espartano, comandado pelo rei espartano Leônidas, foi aniquilado no desfiladeiro das Tórpilas. Ao mesmo tempo, a Ática era invadida e a parte de Atenas incendiada. Entretanto, a surpreendente vitória naval ateniense sobre os persas na Batalha de Salamina aniquilou a frota persa, cortando os suprimentos do exército. Com isso, no ano seguinte, o exército persa foi derrotado em Plateia pelas forças combinadas de Atenas e Esparta, enquanto que a vitória de Micale permitiu a Atenas assegurar o controle naval do Egeu e dos estratégicos estreitos que levaram ao Mar Negro, ali perto de Troia. Estava anulado o perigo persa. Entretanto, o imperialismo ateniense viveria a partir dali seu período áureo. Ao mesmo tempo que Esparta e outras cidades do Peloponeso voltaram a ocupar seus assuntos internos, Atenas e várias cidades e estados com interesses marítimos reuniu-se em 476 na Confederação de Delos, uma liga onde cada cidade contribuiria com embarcações, soldados e dinheiro. A Confederação desencadeou uma ofensiva geral para as áreas litorâneas do Império Persa, que culminou em 468 com a grande vitória grega na foz do rio Erimnonde. Em 448, pela paz de Shimon, ou paz de Calias, os persas reconheceram a hegemonia grega no Mar Egeu, e a ofensiva contra o Império Persa desanimou a economia de Atenas, a cidade mais importante da Confederação, e assegurou sua liderança sobre o mundo grego. Então, quando eles ganharam a luta contra os gregos, contra os persas, Atenas ficou no seu estado de maior autonomia política militar, porque foi ela que comandou todo o processo de luta contra os persas. Mas com o fim da guerra, a democracia ateniense ainda queria cobrar os impostos, e esse impostos ficou conhecido como a Confederação de Delos. Então ela queria ainda pedir impostos sobre o dinheiro, ainda os soldados e as embarcações das estados da Grécia. A hegemonia de Atenas, o século de Péricles, o principal século de Atenas no século V. A supremacia econômica, militar e populacional de Atenas sobre as cidades membros da Liga de Delos fez com que a Liga se transformasse no instrumento do imperialismo ateniense. Já em 450 a.C., o tesouro da Liga, fruto de contribuições de todas as cidades, foi transferido para Atenas, sintetizando a preponderância que esta passaria a deter sobre a Liga. Mais que isso, utilizando seu poder militar, Atenas passou a interferir nas questões internas das cidades aliadas. Os estados-membros que quiseram retirar-se foram obrigados a permanecer pela força, sujeitos ao pagamento de pesados tributos. Colônias de cidades atenienses foram instaladas em seus territórios e as cidades que se revoltavam como Naxos e Tassos foram totalmente destruídas para servir a exemplo às demais. Então, Atenas era uma democracia, viu um grande poder em suas mãos com a Liga de Delos, continuou com a Liga de Delos e falou: agora vocês são cidades e estados meus. Vocês têm que pagar obrigatoriamente, senão vocês são massacrados. No entanto, não pagou. Não quis aceitar isso, que é os espartanos.
Os recursos gerados pela Liga, com tributos pagos pelas cidades-membras, foram utilizados para a reconstrução de Atenas, para a sua prosperidade e mesmo para o aprimoramento do seu regime democrático. Então, esse dinheiro que estava vindo para Atenas estava desenvolvendo sua democracia. O povo tinha um tempo ósseo, o dinheiro estava vindo, então eles conseguiam fazer política e não precisavam ficar em guerra. O apogeu ateniense ocorreu sob governo de Péricles, 444-429 a.C., que aperfeiçoou o sistema democrático da cidade, instituindo o pagamento pelo desempenho das funções públicas, o que permitiu que mesmo as camadas de renda mais baixa participassem amplamente do governo de Atenas. A cidade passou por um grande programa de construção de obras públicas, destinado tanto a embelezá-la, a exemplo do templo em homenagem à deusa Atena, o Partenon, quanto às forças a reforçar suas defesas, como as longas muralhas que cercavam e ligavam aos seus portos o Pireu. No mesmo período, a presença dos maiores intelectuais da Grécia, como o poeta Sófocles, o historiador Heródoto, os filósofos Anaxágoras e Sócrates e o escultor Fidés, fizeram a Atenas a escola da Grécia. Grande parte da intensa produção cultural e intelectual da cidade era possibilitada pelas subvenções dadas pelo governo, com a criação de teatros, escolas e instituições de prêmios em dinheiro para obras artísticas e intelectuais. Naturalmente, o imperialismo ateniense gerava reações das demais cidades, as quais tenderam a se organizar sob a proteção e liderança de Esparta em uma liga denominada Confederação do Peloponeso, dividindo a Grécia em dois blocos rivais: a Liga do Delos, a confederação que faz parte da Atenas, e a Confederação do Peloponeso, que quem tem como chefe, tem como liderança Esparta. Em 432 a.C., a cidade de Corinto, até então aliada de Esparta, rebelou-se contra ela, recebendo a ajuda de Atenas, que estava interessada em expandir sua influência no mar Jônio. A reação espartana foi imediata e resultou em uma guerra total entre as duas confederações, a Guerra do Peloponeso. Após 10 anos de guerra em que Esparta era vitoriosa em terra e Atenas dominava os mares, resultando em uma situação de equilíbrio, estabeleceu-se uma trégua de 50 anos, a paz de Nícis. Em 413 a.C., Atenas rompeu a trégua, tentando tomar a cidade de Siracusa, na Sicília. A expedição à Sicília foi um desastre absoluto. A frota perdida e 400 mil atenienses aprisionados foram escravizados. As hostilidades progressivas com sucessivas derrotas de Atenas até a vitória definitiva de Esparta na Batalha de Aigos Patmos, 404 a.C. A vitória espartana significou o fim da hegemonia de Atenas e o seu início da hegemonia de Esparta sobre o mundo grego. Significou também o início da decadência grega. O desgaste gerado pela derrota foi de tal ordem que mesmo a cidade vitoriosa saiu da guerra enfraquecida. Nas palavras da historiadora francesa Jamie Homily, a Guerra do Peloponeso foi o suicídio coletivo das cidades gregas. Aqui está as guerras médicas: Liga do Peloponeso, Confederação do Peloponeso e a Liga de Delo contra as cidades comandadas por Atenas. Essa fragilidade que ocorreu pós-guerra do Peloponeso, fez com que um jovem militar chamado Filipe II invadiu a região da Grécia continental e tomou todo o império. Então, as hegemonias de Esparta e de Tabas. Após a vitória, Esparta procurou reeditar a política imperialista da sua rival, oprimindo as cidades gregas e impondo governos oligárquicos e guarnias militares. Mais que isso, os espartanos retribuíram aos persas o apoio que haviam recebido deles contra Atenas, entregando-lhes o contrato sobre o litoral da Ásia Menor, o que praticamente anulou a conquista das guerras médicas. Apesar das medidas tomadas, o enfraquecimento gerado pelas guerras fez com que a hegemonia de Esparta durasse pouco, mais de 3 décadas. Em 371 a.C., na Batalha de Leutras, os espartanos foram derrotados pelo exército de Tebas, liderado pelos generais Epaminondas e Pelópidas, e organizados em uma nova forma tática, a falange. A derrota, aliada a uma grande revolta de Lotas, destruiu o poderio espartano, abrindo caminho para a hegemonia de Tebas.
Foi contra essa hegemonia que se manifestaram atenienses e espartanos reconciliados em 362 a.C. na Batalha de Mantina. Derrotaram os tebanos. Esta finda e hegemonia de Tebas, mais longo período de guerras, havia deixado um efeito drástico, uma Grécia enfraquecida, abrindo caminho para a imposição do domínio macedônico sobre os gregos. O período helenístico, a conquista da Macedônia. A Macedônia é uma região situada no norte da Grécia, portanto aqui no norte da Grécia, cuja evolução sempre foi uma franja do povoamento grego. Sua configuração geográfica, marcada pelo isolamento, exiguidade de terras férteis e falta de acesso direto ao mar, tornou-a um alvo desprezado por todas as cidades imperialistas até então. Foi no governo de Filipe II, 357 a 336 a.C., que a Macedônia iniciou um processo de crescimento interno e expansionismo. Filipe II sobrepôs a oligarquia dominante, centralizando o poder em suas mãos, ao mesmo tempo que investia pesadamente na ampliação do poder militar. Influenciado pelos tebanos, adotou a organização militar destes, beneficiando-se da conquista da Tassélia e seus cavalos para fortalecer ainda mais. Contou ainda com o enfraquecimento e com as rivalidades entre as cidades-estados gregos. A partir de 356, Filipe II iniciou sua intervenção nos assuntos gregos, anexando as colônias atenienses do litoral da Trácia. Jogando com rivalidade entre cidades e estados, aumentou progressivamente seu poder até a grande vitória de Queronea, 338 a.C., sobre os exércitos de Tebas, Atenas, que lhe permitiu submeter toda a Grécia. Era apenas o princípio. Dirigindo sua hostilidade contra o Império Persa, os macedônios estabeleceram a Liga do Coríntio, sob a liderança da Macedônia, na qual as cidades gregas foram obrigadas a entrar. Era o fim da Grécia como região independente, situação que estaria ao longo de mais de 20 séculos. Então agora o mundo grego era dominado por um rei da Macedônia. O período helenístico é muito interessante de a gente estudar. Por quê? Porque ele é a fusão da cultura grega com a cultura macedônia. Porque os macedônicos, eles tinham o respeito por qualquer tipo de cultura. Então, em 336 morria Filipe II e o poder passava para o seu filho, Alexandre Magno. Mesclado uma sólida forma cultural, foi educado em Atenas, tendo como professor nada menos que Aristóteles. Aos dotes de um grande general, Alexandre foi responsável por consolidar o domínio macedônico sobre a Grécia e expandi-lo consideravelmente. Foi ele quem, após submeter com extrema violência as cidades gregas que haviam se revoltado, liderou as forças macedônicas e gregas organizadas na Liga de Coríntio contra o Império Persa em 334 a.C. Suas vitórias permitiram dominar todo o Império Persa, estendendo-se do Egito ao atual território da Índia, criando o maior império que já existirá até então. Estabelecendo uma grande área comercial, Alexandre buscou integrar as vastas áreas do império também através dos casamentos e da imposição da cultura grega. A morte de Alexandre em 323 acelerou rapidamente o fim do império. Seus generais Diadocos dividiram-os entre si, divisão essa que os enfraqueceu sensivelmente. Esses domínios, chamados de reinos helenísticos, foram conquistados por Roma em 1997 e 31, quando Roma começa o seu império. Cultura grega. Poucas civilizações legaram para a posterioridade uma herança tão grande quanto a dos gregos. Essa herança manifestou-se em praticamente todas as áreas da atividade intelectual e artística, influenciando toda a civilização ocidental. Suas concepções de belo são consideradas clássicas em razão de seu equilíbrio e harmonia. Sua produção literária no teatro, na poesia, tornou-se padrão e de referência universal, bem como seu avanço na medicina e na matemática. E os gregos devem ser considerados também como os criadores da filosofia e da história. A religião grega é politeísta e antropomórfica, tendo os deuses características físicas e psíquicas idênticas às humanas. As principais divindades habitantes do Monte Olimpo eram Zeus, senhor dos deuses, Hera, sua mulher, Ares, deus da guerra, Afrodite, deus do amor, Apolo, protetor da arte, Artemis, deus da caça, Atena, deus da razão, Hermes, o mensageiro dos deuses,
e Dionísio, protetor da vindima. Vindima é colheita da uva. Além de Hades, guardião do mundo inferior dos mortos, Hades, e de Poseidon, deus dos mares. Admitiu também a existência de heróis, homens que realizavam feitos extraordinários, igualando aos deuses, a exemplo de Teseu, que matou o Minotauro, e Hércules, que realizou os 12 trabalhos. Como as lendas que narram as aventuras de seus deuses e heróis foram chamados de mitos, seu conjunto denominado mitologia. Apesar da interna rivalidade entre as polis gregas, os cultos comuns impõem uma unidade e períodos de trégua sagrada. Santuário de Delfos, onde os deus Apolo falava pela boca da pitonisa, recebia peregrinos de todo o mundo grego. E os Jogos Olímpicos, realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, de 4 em 4 anos, a partir de 776 a.C., viam atletas de todas as cidades gregas competindo lealmente, sendo sacrilégio molestar os participantes ou os peregrinos. O teatro grego, que deve ser originado dos antigos cultos a Dionísio, desenvolveu-se especialmente em Atenas, a partir dos finais do século V a.C. Acessível a toda a população, caracterizou-se pelas encenações feitas ao ar livre, pela existência do coro e pelo uso de máscaras que traduziam as emoções básicas dos personagens. Dentre os autores mais significantes, destaca-se na tragédia, gênero que preveja a inexorabilidade do destino, Esquílio, Sófocles, Eurípides, e na comédia, que abordava problemas políticos do momento ou fazia sátiras sociais, Aristófanes. Na poesia, além do lendário Homero, destaca-se também Hesíodo e Píndaro, o enaltecedor dos Jogos Olímpicos. Na história, Heródoto de Halicarnasso, considerado o pai da história. Na filosofia, busca da sabedoria, criação grega que buscava aplicações racionais e lógica para os fenômenos naturais e para as relações humanas merece menção uma sequência cronológica. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, que procurava estabelecer o elemento básico e gerador de todas as coisas, água, ar ou matéria. Pitágoras, que definiu o número como a essência de todo o universo, imutável. Heráclito, que concebeu o universo em constante movimento sujeito a modificações contínuas. Protágoras, o sofista que afirmou o homem é a medida de todas as coisas a partir do século V. E a filosofia grega evoluiu para uma maior preocupação com o homem, especialmente nos campos da ética e da política, através das reflexões de seus maiores expoentes. Sócrates, fundador da dúvida metódica, só sei que nada sei. Platão, o defensor da justiça, que fundou a corrente idealista, afirmando ser o mundo real um mero reflexo das ideias, a existência transcende as aparências, e Aristóteles, considerado sistematizador da lógica e da metafísica. A contribuição de Hipócrates de Cos para diagnosticar as doenças através de seus sintomas foi fundamental ao desenvolvimento da medicina, assim como foram postulados de Pitágoras, teoremas para a matemática e para a geometria. A arte grega destacou-se nos campos da arquitetura e das esculturas, tendo como característica a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio entre as partes e o todo, e sendo marcada pelo humanismo e pelo nacionalismo. Seus estilos arquitetônicos refletiam as concepções de mundo das diversas polis. O dórico trazia a funcionalidade e o rigor das formas. O jônico refletia a elegância e a beleza. O coríntio, a riqueza e a abundância de detalhes. Na escultura, merece menções Fídias, autor da estrutura em marfim e ouro da deusa Atena, e do propósito em marâmide de Cartiz, ambos no Acrópole de Atenas. Miron, o mestre do movimento, que esculpiu o Discábulo, laçador de disco, e Policleto de Argos, que buscou estabelecer as proporções ideais do corpo humano em suas obras, a exemplo da estátua do Dorífero. Aqui tá as estruturas, aqui é grego, e essa aqui é helenístico. Então, a cultura helenística, chamamos de cultura helenística as manifestações culturais típicas do Império Macedônico, nas quais os valores gregos helênicos, baseados no humanismo e no racionalismo, fundiram-se aos valores oriental, principalmente persas e egípcios, fortemente marcado pela religiosidade e pelo teocentrismo.
Seus certos irradiadores passaram a ser as cidades de Alexandria, no Egito, Antioquia, na Síria, e Pérgamo, na Ásia Menor, enquanto a Grécia continental decaía ou estagnava. Nessa nova manifestação houve a valorização do realismo e do monumentismo, em detrimento da harmonia, do equilíbrio que havia caracterizado a arte grega. Nas ciências exatas destacaram o astrônomo Ptolomeu, que estabeleceu o sistema geocêntrico, o geógrafo Eratosthenes, que calculou a medida da circunferência da Terra, Euclides, que criou as bases da geometria, e Arquimedes, que estabeleceu os princípios básicos da física. Politicamente, os valores individuais e as noções de liberdade e democracia foram abandonadas por fórmulas mais autoritárias que tendiam ao despotismo oriental, fruto da existência de um Estado militarista e fortemente centralizador. Então aqui você já vê, não é racional, equilíbrio, já é um negócio mais desequilibrado, mais subjetivo pelas formas das linhas nessa escultura, comparado com uma escultura grega. Aqui está o maior império que o mundo naquele momento viu, o Império de Alexandre o Grande, um nome falado tanto no Oriente como também no Ocidente. Vamos para as questões. FGV 2012. Sobre a Guerra do Peloponeso, é correto afirmar que, as suas origens encontram-se em um momento especial da história ateniense, pois sua democracia atingiu então o máximo desenvolvimento. Letra A. 3. SPM 2011. Sobre a cultura helenística mencionada no texto, é correto afirmar? Temos que ler o texto. Algumas das obras de escultura clássica que desfrutaram da maior fama em épocas posteriores foram criadas durante o período helenístico, como essa daí. A obra representa a terrível cena em que o sacerdote troiano e seus 2 filhos infelizes são envolvidos por 2 gigantescas serpentes em seus anéis que os estrangularam. Então, aqui tem uma diferença da cultura grega, não tem nada de equilibrado, racional, tem sim o desequilíbrio, a subjetividade da dor. Então, sobre a cultura helenística mencionada no texto, é correto afirmar. Letra C. A cultura helenística difundiu aspectos da cultura grega com a cultura oriental, tornando-se mais realista e exprimindo a violência e a dor. Exatamente, letra C. Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!